Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial e estamos com uma nova promoção, a promoção do celular para o Dia dos Namorados. É só você mandar a sua carta e você estará concorrendo a um celular no Dia dos Namorados. E você manda a sua história, manda a sua carta para o e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando essa história, estou esperando a sua carta, assim como também espero a sua inscrição. E não se esqueça, acione o sininho. Todas as novas cartas, você será avisada, você será avisado. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, querosene e uma morte cruel. Margarida Galvão era uma jovem muito bonita, uma das mais belas mulheres da cidade de Itu, interior de São Paulo. Simpática, atraente e muito educada. Ela despertava o interesse de vários rapazes. Mas sabendo que era muito cortejada, muito paquerada e tão moça ainda, não dava atenção para nenhum dos elogios que recebia. Sabe aquele tipo de moça que passa, mesmo percebendo que ela está despertando olhares, não liga, não dá bola para ninguém, nem sequer olha. Mas isso foi até conhecer um rapaz de nome Leopoldo. Leopoldo, tão apaixonado por Margarida Galvão, mas tão apaixonado, assim, uma paixão doentia, que o transformava, sem que ela soubesse, em uma pessoa violenta. Ela não tinha ainda percebido, ela ainda não tinha notado que aquele com o qual ela começou a se relacionar, o primeiro entre todos aqueles que a elogiavam, que a admiravam, que ela resolveu realmente apostar, pois é, esse aí era tão apaixonado, tão obcecado, que por causa de ciúme se tornava uma pessoa violenta. Foi a este rapaz que Margarida resolveu entregar seu coração. E por fim, namorar, noivar e se casar com Leopoldo. Casaram, mas nem de longe foram felizes para sempre, como na igreja diz: então eu vos declaro marido e mulher, e até que a morte os separe. Não foi assim. Leopoldo ficava o dia inteiro fora, trabalhando, enquanto Margarida cuidava da casa. O que Margarida não imaginava era que o amor do marido, que o amor de Leopoldo beirava a loucura. Sim, chegava à obsessão. Ele era tão possessivo, que vivia tendo crises de ciúmes da mulher. Por que você saiu com esse vestido? E este decote? E esta saia tão curta? E esse batom muito vermelho? Você pode tirar essa roupa? Você pode tirar esse batom? Inúmeras vezes se desentenderam. As brigas foram ficando mais constantes e violentas. E isso com poucos meses de casados. Leopoldo imaginava que todos queriam a sua esposa. Na cabeça dele, ele que conhecia aqueles rapazes da época, ele achava que agora casado com Margarida, todos queriam ela. Todos queriam e ela poderia em algum momento fraquejar. Mas ela, no entanto, sempre lhe respeitou, sempre foi fiel, não dando motivos, e não havia motivos para ele desconfiar de nada. E por ter a mente doentia, perturbada pelo ciúme, ele, Leopoldo, temia perdê-la a qualquer momento. Leopoldo não podia nem sonhar com isso. A mulher indo embora com alguém, ou alguém levando sua mulher para algum lugar. A mulher era tudo para ele. Tudo. Por ela, ele morria. Por ela, ele seria capaz de matar.
Mas se o extremo acontecesse, vamos admitir, se acontecesse o extremo de ele matá-la de tanto ciúme, provavelmente em seguida ele se mataria. Margarida nunca levou uma vida fácil ao lado do homem com quem aceitou viver, com quem aceitou se casar, com quem, enfim, disse sim no altar, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Provavelmente, durante as inúmeras brigas do casal, ela era ameaçada de morte pelo esposo. E ela levou o casamento naquela dúvida: e se um dia ele que tanto me ameaça cumprir a promessa? Ela tinha essa dúvida, porque ele passou a ameaçá-la e muito. Então, e se um dia ele passar da ameaça ao cumprimento da promessa, ao cumprimento da ameaça? Mas, por outro lado, ela também sonhava com a esperança do marido mudar, do marido se acalmar, conforme fosse ganhando mais confiança. Confiança que da parte dela era de mais de 100%. Era 17 de julho, o ano longínquo 1916. Por ciúmes, e não poderia ser de outra forma, por ciúmes, e não poderia ser por outra causa. Sim, Leopoldo havia brigado com a mulher novamente. Havia brigado outra vez com Margarida, por ciúmes. Só que desta vez foi pior. Após uma enorme e violenta discussão com a esposa, que foi agredida inclusive fisicamente, Leopoldo vai aos fundos da casa e volta com uma garrafa. Sim, uma garrafa com querosene, e joga por todo o corpo de Margarida. E em seguida risca o fósforo e ateia fogo em Margarida. Os gritos de Margarida com o corpo em chamas não o comoveram. E ele ficou ali, parado, olhando, enquanto a esposa se debatia inutilmente, tentando apagar as chamas que queimavam o seu corpo. Chamas essas que a mataram de forma triste, cruel e dolorosa. Após uma tortura sem limites, com fogo por todo o corpo, Margarida Galvão, a bela jovem de apenas 16 anos, morreu vitimada por queimaduras generalizadas, provocadas pelo próprio esposo, por causa de ciúmes. Ela, Margarida, ficou irreconhecível. A cidade inteira de Itu, ainda muito pequena na época, ficou perplexa. Como não poderia ser diferente. Aliás, não só Itu, toda a região. Décadas depois, as pessoas ainda comentavam a tragédia como se fosse recente. Leopoldo, o marido ciumento, o assassino, desapareceu logo após o crime. O que se sabe é que nunca foi encontrado. Portanto, nunca foi preso, nunca foi julgado, nunca pagou pelo seu crime. Margarida foi sepultada no cemitério municipal de Itu. Donato Massa, um amigo da família de Margarida, conhecedor de toda a história, mandou construir a pequena capela em homenagem à jovem Margarida. Capela esta, túmulo este, localizado no meio da quadra 11, onde ela está enterrada até hoje. Donato, ex-tenente do Exército, morreu no dia 19 de setembro do ano 2000, 9 dias antes de completar 98 anos.
Ele era, provavelmente, a última ou uma das últimas pessoas vivas a lembrar-se com clareza daquele bárbaro crime acontecido no começo do século XX. Desde a morte de Margarida Galvão, o túmulo dela recebe milhares de visitantes, sendo que muitos zelam com carinho por sua sepultura e dizem até que alcançaram graças. Sim, alguns visitam o túmulo e pedem graças, pedem milagres a Margarida Galvão. E grande parte dessas pessoas que visitam o túmulo de Margarida até os dias de hoje relatam terem alcançado os seus pedidos, alcançado as suas graças. Inclusive, uma dessas pessoas disse: eu sempre penso em Margarida Galvão. Eu penso com carinho, penso com amor na vida toda que ela poderia ter tido pela frente. Vida essa que nunca teve, porque o marido cruelmente a matou. E também penso muito em Leopoldo, o esposo. Sim, até rezo por ele. Rezo para que queime no inferno, no fogo do inferno para sempre. Margarida Galvão, morta aos 16 anos, em 1917 pelo próprio marido, recebe e atende vários pedidos de graças a quem visita seu túmulo na cidade de Itu. E vamos ouvir neste momento o agente funerário direto de Itu, senhor Luiz Carlos. Boa tarde, senhor Eli Correia. Meu nome é Luiz Carlos e estou aqui documentando a capela onde se encontra sepultado a senhora Margarida Galvão. Ela que, em 17/7/1916, foi barbaramente morta e queimada pelo seu companheiro da época. Casada, a mesma não teve um final feliz, e sim uma tragédia para a época do que aconteceu. E, portanto, a partir da morte dela, houve inúmeros rumores. Logo em seguida dos meses, devido à trágica morte, o pessoal começou a venerá-la como se fosse assim alguma coisa. Aí ficamos sabendo também por outras pessoas também, mais antigo, que a mesma fazia milagre. E foi assim que foi criando cada vez mais o interesse que até um certo tempo, de uma data indeterminada, o senhor Donato Massa, admirador muito da época, fez esse mausoléu para que ela ficasse mais comportada e o pessoal pudesse adentrar até aqui, dentro da capela. Lembrando que o senhor Donato Massa era um admirador de coração e lamentava muito pelo fato da mesma ter tido uma morte muito trágica. No ano de 1916, para Itu, um crime desse era de marcar muito, e marcou muito a vida de muita gente. E seguidamente, com um determinado tempo, como disse anteriormente, que as pessoas passaram a venerá-la, dizendo que a mesma fazia milagres. Assim como hoje, ainda inúmeras pessoas vêm procurar pela capela da Margarida Galvão, pedindo bênçãos e graças. Portanto, este é o pouco que sei, contada também pelo senhor Donato Massa, que foi um grande admirador dela na época. E assim, nós ouvimos o agente funerário Luiz Carlos contando detalhes sobre a morte e sobre o túmulo de Margarida Galvão. Esta é mais uma história que a vida lamentavelmente escreveu. Que saudade de você!
querosene e uma morte cruel. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.